Capítulo 40. Início do primeiro estágio do treinamento especial. O grande mestre pegou uma grande tigela, colocando dentro dela 2 conchas do conteúdo da panela, constantemente emitindo uma fragrância de carne, e a entregando para Tang San. Pegando 2 pães cozidos no vapor e 2 ovos ao lado e os colocando em uma bandeja diante de Tang San. Coma! Vocês crianças estão todas na fase de crescimento. Vocês certamente precisam de bastante nutrição. O corpo é a fundação da cultivação. Sem um corpo saudável, como vocês poderiam aguentar uma enorme quantidade de poder espiritual? Ontem eu refleti cuidadosamente nos encontros que vocês tiveram na grande floresta Estrela Dou dessa vez. Acima de tudo, na absorção da aranha demônio cara de homem ultrapassando seu nível. Você ter obtido sucesso com certeza está relacionado com a sua firme força de vontade. Mas o seu corpo resistente também teve um efeito significativo. Muitos mestres dos espíritos focam apenas em cultivar seu poder espiritual e suas técnicas, mas negligenciam treinar as funções dos seus corpos. Talvez em curto prazo não haja nenhum problema aparente, mas após um longo tempo dessa forma, isso inevitavelmente irá causar um efeito restringido ao avançar para níveis mais altos. Pegando o café da manhã que o grande mestre lhe deu, Tang San não pretendeu jejuar. O rico ensopado de carne claramente já estivera fervendo por um longo tempo. Pequenos pedaços de carne cortada já haviam sido completamente cozidos. O conteúdo também tinha uma leve fragrância medicinal. Só de sentir o cheiro, Tang San sentiu seu estômago fazer barulho. A comida do grande mestre era melhor do que ele imaginara. O ensopado de carne tinha um cheiro delicioso. A carne bem cozida praticamente derretendo na boca, junto dos 2 pães cozidos no vapor e dos 2 ovos. Desde que ele havia chegado na academia Shurek, essa foi a primeira vez em que Tang San comeu o café da manhã até ficar completamente cheio. Uma sensação quente indescritivelmente confortável continuamente se espalhava de sua barriga para todo o seu corpo. Tang San havia acabado de terminar de comer quando a voz de Xiao soou do lado de fora. Que cheiro bom! Parece que hoje nós temos alguma coisa gostosa. 2 pessoas andaram para dentro do refeitório. Além de Xiao Wu, sua colega de quarto Ning Hongron também tinha vindo junto. Outras pessoas podiam não conhecer a personalidade do grande mestre, mas como Xiao Wu poderia ser ignorante quanto a isso? Tang San era o discípulo do grande mestre. Após ter sido influenciada por todos esses anos, ela também podia considerar ter certo entendimento do grande mestre. Olá, grande mestre. Xiao Wu respeitosamente cumprimentou o grande mestre. O grande mestre balançou a cabeça para ela, mas lhe faltava o sorriso que ele tinha para Tang San. Para ser mais preciso, além de Tang San, havia muitas poucas pessoas que eram capazes de ver a expressão sorridente do grande mestre. O nariz de Ning Hongron se torceu. Ela havia sido arrastada forçadamente por Xiao Wu até ali e no momento ainda estava sonolenta. Mas aquele delicioso cheiro de carne a fez despertar gradualmente. O grande mestre deu a cada uma delas uma tigela do ensopado de carne, um pão cozido no vapor e um ovo. Metade do que ele havia dado Tang San. Afinal, as meninas precisavam de um pouco menos de comida. Comam rapidamente. Não há tempo para conversar. A fome de Xiao e Ning Hongron foi despertada pelo aroma do ensopado de carne. Imediatamente começando a energicamente comer em seus cafés da manhã. Vendo Xiao trazer Ning Hongron, Tang San imediatamente se sobressaltou. Sim. Ele também devia ter trazido Oscar até ali. Ele entendia o grande mestre ainda melhor do que Xiao Wu e naturalmente sabia que o temperamento do professor não era tão calmo quanto parecia.
Sua natureza inflexível para com os outros era como seu nome. Extremamente firme. Pensando nisso, Tan-san apressadamente deixou o refeitório. Ele não tinha apenas que acordar o Oscar. Ele também precisava dar um jeito nos outros. Graças aos esforços de Tan-san, todo mundo comeu o café da manhã. Se no início eles disseram algumas palavras ressentidas para Tan-san por terem sido acordados, após o suntuoso café da manhã, eles elogiaram o grande mestre sem restrições. Após 1 hora, o sino indicou o início das aulas. O momento de se reunirem. A luz do sol trouxe uma fresca e exuberante vitalidade. Todas as criaturas viventes prosperando sob a luz do sol. O novo dia havia começado. O grande mestre com ambas as mãos atrás das costas estava de pé no centro da grande área. Olhando para os 7 estudantes organizados diante dele por idade, a aula de hoje só tinha um professor. Flender havia dito que a partir de agora todos os professores da academia iriam cumprir com as instruções do grande mestre. O olhar frio do grande mestre passou por todos eles. No café da manhã de amanhã. Eu espero ver todos vocês no refeitório ainda mais cedo. Após comer a comida é necessário um tempo para digestão. Não se podem conduzir exercícios estritos logo em seguida. Eu vou preparar um excelente café da manhã durante o amanhecer. Se vocês não vierem comer em 1 hora, significa que vocês não precisaram comer então. O olhar afiado do grande mestre passou por todos os estudantes. Ele naturalmente viu que alguns não tinham escutado. Mas mesmo assim ele não repetiu o que havia dito. Eu já entendi o espírito e as habilidades de cada um de vocês. Começando por hoje, eu vou iniciar o treinamento de fortalecimento de vocês. Daemubai. Um passo à frente. Daemubai deu um passo adiante. Luz pulsando em seus olhos cruéis. Ele podia não ser muito contido em particular. Mas durante as aulas ele com certeza era um bom estudante. Para ele as palavras do professor eram leis. O grande mestre olhou para o alto Daemubai, dizendo: eu vou lhe dar uma tarefa fácil. Começando agora. Sem causar nenhum ferimento. Você vai derrotar esses 6 um por um. Ah! Daemubai ficou surpreso, olhando chocado para o grande mestre. A expressão na face do grande mestre era rígida. Você tem poder espiritual do 37º nível. Eles estão no máximo no 31º nível de poder espiritual. Há algum problema nisso? Daemubai virou sua cabeça para olhar para eles. Seu olhar caindo primeiro sobre Tan-san. Os outros não o preocupavam. Mas ele não podia não temer aquelas incríveis armas ocultas do Tan-san. Tan-san um passo à frente. A voz do grande mestre ecoou mais uma vez. Tan-san imediatamente deu um passo à frente, ficando ao lado de Daemubai. O grande mestre olhou para Tan-san, dizendo: você não pode usar a sua terceira habilidade espiritual nem aquelas armas peculiares. Vocês podem começar. Espere um pouco. Quem havia falado tinha sido Daemubai. Grande mestre. Isso não é justo. Se o Tan-san não puder usar sua força total, então qual será o objetivo de nós lutarmos? O nível dele é menor do que o meu. Se as habilidades espirituais dele também forem restringidas, então isso torna a minha vantagem muito grande. Embora o terceiro anel de espírito do Tan-san seja de uma poderosa aranha demônio cara de homem, eu tenho confiança em mim mesmo. O grande mestre calmamente disse: se ele usar seu terceiro anel de espírito, você não terá nenhuma chance. Um mestre dos espíritos do sistema controle. A menos que encontre um espírito que o neutralize.
São os mais poderosos em duelos. Desde que você pediu por isso. Deixe Tansan usar seu terceiro anel de espírito. Vocês também têm que entender um ao outro. Os outros também recuaram subconscientemente. O grande mestre também não era uma exceção. A força de anciões espirituais acima do 30º nível já era muito poderosa e, sem um controle perfeito, eles poderiam muito facilmente machucar os observadores. Os olhos cruéis de Daimubai gradualmente se avermelharam. Embora comparado a ele seu oponente fosse 6 níveis mais fraco, ele não se atreveu a ser nem um pouco descuidado. Todos os estudantes da Academia Shurek eram fortes. Mas o único monstro que podia deixá-lo receoso era Tang-san. Tome cuidado, pequeno San. Eu não vou ser leniente. Tang-san apenas assentiu sem dizer nada. Ele já podia claramente sentir os músculos sobre o corpo de Daimubai ficarem completamente tensos. Sua aparência parecida com a de uma mola tensionada ou um tigre da montanha. Luz pálida abruptamente rebentou do corpo de Daimubai. Ambos os braços simultaneamente se esticando para os dois lados. O peito para fora. Os ossos em todo o seu corpo produzindo estalidos. Músculos inchando em um flash. Enchendo as roupas sobre seu corpo. A atmosfera ao redor dele parecia ter se tornado selvagem e impaciente. O espírito tigre branco de Daimubai havia completado seu aprimoramento do corpo. Luz azul saiu do corpo de Tang-san. Uma grama azul um pouco mais fina. Transformação causada em parte pelo anel de espírito da aranha demônio cara de homem. Silenciosamente se espalhou sob os pés de Tang-san. Lentamente erguendo sua mão direita na direção do completamente cercado Daimubai. Tang-san disse seriamente. Mubai. Se você conseguir partir minha terceira habilidade espiritual, então considere sua vitória. A mente de Daimubai estava abalada. Não apenas ele, mas até os outros estudantes assistindo à luta também observaram Tang-san atentamente. Todos eles queriam ver. Após experienciar aquela dor violenta, o quão formidável a terceira habilidade espiritual de Tang-san atualmente era. As pupilas gêmeas nos olhos cruéis de Tang-san momentaneamente se uniram. Sem nem mesmo pensar sobre isso. O terceiro anel de espírito sobre o seu corpo em um flash liberou aquela luz roxa brilhante. A terceira habilidade espiritual. Transformação do tigre branco Vajra. Foi ativada. O corpo que já havia se tornado poderoso pelo aprimoramento do corpo pelo espírito tigre branco mais uma vez inchou. Seus músculos inchando exageradamente. Suas roupas se rasgaram completamente, expondo uma musculatura assustadora. Em sua pele apareceram listras pretas. Um par de patas de tigre se alargando novamente. Todas as lâminas afiadas se ejetando nas pontas se tornaram prateadas e brilhantes. Seu corpo inteiro foi envolvido em uma camada de luz dourada. Como de ele fosse dourado. Olhos vermelhos como sangue expressando uma luz sedenta de sangue. Seu corpo todo passando uma impressão como a da tirania de um rei das bestas. Originalmente quando Daimubai lutou contra Tang-san pela primeira vez, foi contando com a transformação do tigre branco Vajra que ele conseguiu imediatamente partir a habilidade do segundo anel de espírito de Tang-san. Agora mais uma vez enfrentando Tang-san, ele também usou sua habilidade espiritual mais forte. Seu objetivo era contar com suas afiadas garras de tigre para cortar a grama azul prateada de Tang-san. Tome cuidado. A grama azul prateada sob os pés de Tang-san se moveu para frente em um flash. Incontáveis vinhas avançando. Algumas se elevando no ar. Algumas deslizando ao longo do chão. Algumas se arqueando nos flancos.
avançando na direção de Daimubai por todas as direções. Daimubai era classificado como um mestre dos espíritos do tipo forte e poderoso. Agilidade não era algo em que ele era bom, e vendo a grama azul prateada se torcendo na direção dele, ele não desviou. Abruptamente a luz dourada sobre seu corpo até ficou um pouco mais forte, encontrando a grama azul prateada com um ataque. Daimubai deu apenas 3 passos para frente antes que seu poderoso corpo parasse de se mover de uma vez. A primeira habilidade da grama azul prateada, amarrar, foi ativada, firmemente prendendo seu corpo no meio dela. Daimubai subconsciente quis contar com sua força física para se libertar de uma vez, assim como da última vez. Mas na fração de segundo em que ele gerou força, ele descobriu que alguma coisa estava errada. Infundida com as propriedades do terceiro anel de espírito. Embora a grama azul prateada tenha se tornado mais fina, o nível de sua resistência se multiplicou geometricamente. A força total de Daimubai inesperadamente não foi capaz de partir a grama azul prateada. Ao invés disso, aquela grama azul prateada mais fina se enterrou com força em seus músculos. Os espinhos da vinha fantasma silenciosamente se projetaram para fora, e se não fosse pela pele de Daimubai ter ficado comparativamente mais dura com a transformação do tigre branco Vaja, ele já estaria sofrendo com a mistura dos venenos da vinha fantasma e da aranha demônio cara de homem. Mas não era tão fácil assim lidar com o Daimubai do 37º nível. Vendo que ele era incapaz de se livrar da grama azul prateada com força bruta, ele imediatamente moveu suas mãos presas. As lâminas das garras de tigre foram abruptamente ejetadas, balançando ferozmente sobre a grama azul prateada. Em um instante, aquelas lâminas já estavam gradualmente abrindo caminho pela grama azul prateada. Quando Daimubai usava seu poder espiritual com força total, a grama azul prateada com as amplificações ainda não conseguia detê-lo. Porém, Tansan não esperava conseguir conter Daimubai diretamente com essa grama azul prateada. Ele era afinal um ancião espiritual do 37º nível. Seu objetivo era apenas temporariamente restringir Daimubai por um curto período de tempo, permitindo que ele lançasse sua terceira habilidade espiritual. Isso era tudo. O verdadeiro propósito de um mestre dos espíritos do sistema controle era controlar seu oponente desde o início da batalha até o final. Quando as afiadas lâminas de Daimubai começaram a cortar a grama azul prateada, uma esfera de luz verde azulada já havia sido lançada. Naturalmente Daimubai também viu aquela esfera e, embora seu corpo estivesse preso, ele ainda não era incapaz de se mover. Ele sabia que a esfera de luz atirada da mão de Tansan devia ser do seu terceiro anel de espírito. No momento incapaz de mudar de posição, ele se inclinou para o lado, caindo no chão. O que ele precisava agora era de tempo. Contando que ele tivesse tempo suficiente para se libertar da grama azul prateada e, além disso, contando com seu poder espiritual do 37º nível mais o aumento de força física e poder de ataque da transformação do tigre branco Vaja, ele tinha certeza de que poderia vencer o terceiro anel de espírito de Tansan. Diante dos olhares surpresos de todos eles, a esfera de luz verde azulada rapidamente se expandiu. Uma teia de 5 metros de largura caiu do céu. Embora Daimubai tenha rolado para o lado, ele ainda não conseguiu escapar do seu alcance. A velocidade com a qual ela se esticou foi muito rápida. Além disso, aquela esfera de luz verde azulada foi lançada com a técnica de jogar flechas com a mão de Tansan. Sua velocidade chegando a um nível aterrorizante. Vendo, a grande teia de aranha abruptamente se enrolou ao redor dele. Daimubai apenas sentiu seu corpo todo ficar apertado. Seu corpo inteiro já estava firmemente restringido por aquela teia de aranha.
As garras de tigre cortaram a grama azul prateada. Mas quando Daimubai se preparou para continuar cortando, de repente foi transmitida uma intensa sensação de paralisia e queimação daqueles fios da teia de aranha que pareciam mais finos que a grama azul prateada. Mesmo com o poder da transformação do tigre branco Vaja, ele ainda foi incapaz de dispersar a sensação de entorpecimento. À medida que a teia de aranha continuou a apertá-lo, as pontas afiadas das garras de tigre entraram em contato com a teia de aranha. Inesperadamente elas diretamente ricochetearam, sem nem mesmo deixar uma marca. Daimubai liberou seu poder espiritual com força total, esperando ser capaz de se libertar da paralisia e da teia de aranha. Mas quanto mais força ele usava, mais firmemente a teia de aranha se enrolava ao redor dele. Esse tipo de sensação do poder ser inútil imediatamente fez aquele tigre branco de olhos cruéis se afundar no desânimo. A sensação de paralisia ficou cada vez mais forte, o poder natural resistindo naturalmente também ficou mais fraco. À medida que a teia de aranha cintilando com uma luz verde azulada continuou a apertá-lo, os ossos no corpo de Daimubai começaram a estalar. Já chega! O grande mestre declarou calmamente. Tansan apressadamente avançou com passos largos, erguendo sua mão para retirar a teia de aranha. Estranhamente, aquela grudenta teia de aranha mais uma vez se transformou em luz. Silenciosamente se fundiu a mão de Tansan e desapareceu. Até aquela grama azul prateada se enrolando ao redor de Daimubai se transformou em feixes de luz e desapareceu. Essa é a minha terceira habilidade de espírito. A teia de aranha restringidora. Tansan ajudou Daimubai a se levantar, enquanto explicava para ele. Ao mesmo tempo ele absorveu o veneno em Daimubai para o seu próprio corpo. O grande mestre andou até os dois, vendo Daimubai com uma cara sombria. Ele disse calmamente: controle. Essa é a habilidade característica de um mestre dos espíritos do sistema controle. Geralmente falando, o ataque de um mestre dos espíritos do sistema controle é relativamente fraco, mas a força de controle deles é excepcionalmente poderosa. Abaixo do 60º nível. Um extraordinário mestre dos espíritos do sistema controle é capaz de restringir completamente um oponente com uma diferença de 10 níveis. A menos que seja capaz de restringir o espírito do mestre dos espíritos do sistema controle. Quando confrontando o melhor método é não lhe dar a oportunidade de exercer seu controle, mas como um mestre dos espíritos do tipo ataque poderoso. Um mestre dos espíritos do tipo controle é precisamente a sua nêmesis. Nesse tipo de circunstância, você deve se distanciar dele, com o olhar passando sobre os outros. O grande mestre continuou. Cada mestre dos espíritos tem sua própria força e fraqueza. Nesse mundo não há mestre dos espíritos perfeito. Mas, dizendo isso, o grande mestre pausou por um instante. Mas há times perfeitos. Uma pessoa sozinha é incapaz de alcançar a força absoluta. Mas um time com coordenação instintiva pode alcançar a perfeição. Mutuamente contar uns com os outros é o suficiente para enfrentar inimigos com qualquer propriedade. O poder de controle da terceira habilidade do Tang-san é enorme. Mas ela também tem pontos fracos extremamente distintos. Se distanciando o máximo possível do alcance do ataque. Não importa o quão forte a teia de aranha seja, ela não poderá restringi-lo. Vocês são uma única entidade. Quando vocês enfrentam um inimigo juntos, a sua primeira prioridade é complementar os pontos fracos dos outros. Se as vantagens de todos vocês puderem ser completamente exibidas,
Então vocês se tornarão uma existência inigualável entre aqueles do mesmo nível. Daemubai. Continue na sua direção atual. A seguir você vai enfrentar os oponentes de frente. Divididos na combinação da Juzukin com o Ninghongron assim como a combinação do Oscar com o Maonjum. Agora Daemubai já havia desativado a transformação do tigre branco Vajra. Com luz pulsando em seus olhos cruéis. Dessa vez ele apenas assentiu. Sem dizer nada. O olhar do grande mestre se virou para Tang San. Desde que você usou sua terceira habilidade espiritual em Daemubai, então você pode tomar o lugar dele contra um oponente. Xiao, deixe-me ver a sua terceira habilidade espiritual. Xiao riu. Andando na direção de Tang San. Pequeno San. Você vai ter que ser cuidadoso. É. As duas lutas começaram praticamente simultaneamente. Tang San enfrentou Xiao Wu. Daemubai enfrentou Maonjum e Oscar. Vendo Daemubai de mau humor, Maonjum não pôde evitar se sentir um pouco fraco. Chefe Dai. Você não vai lançar o fogo cruel em mim. Certo? Daemubai replicou. Você é o único com fogo cruel. Menos baboseiras. Venha. Falando. Ele avançou em Maonjum. Maonjum não se atreveu a ser negligente. Enquanto apressadamente completando seu aprimoramento do corpo pelo espírito. Ele simultaneamente pegou as duas salsichas que Oscar segurava e rapidamente recuou. Encarando o agressivo Daemubai. Maonjum não se atreveu a deixar ele se aproximar. Imediatamente iniciando a habilidade do seu segundo anel de espírito. Banho da Fênix de Fogo. Intensas chamas roxas abruptamente se elevaram. Calor abrasante se espalhando no ar em um flash. A intensidade das chamas claramente havia ficado um pouco mais forte do que quando na grande floresta Estrela Dou. Após encontrar um perigo após o outro na grande floresta Estrela Dou. Não foi apenas Tang San e Xiao Wu que avançaram sua força. Todo mundo havia melhorado um pouco sob a pressão. Os estudantes da Shurek eram originalmente prodígios. Em uma crise, o potencial deles naturalmente aparecia sob estresse ainda maior. Sentindo as abrasadoras chamas de Fênix sobre Maonjum, Daemubai não tinha a menor intenção de recuar. Se apressando para se encontrar com Maonjum. Embora as enormes chamas sobre o gordo fossem machucá-lo, elas ainda não podiam causar nenhum nível sério de dano a ele. Mas se o gordo deixasse ele atacá-lo de perto, então ele definitivamente iria morrer tragicamente. Se fosse no passado, Maonjum enfrentando Daemubai de perto iria definitivamente perder sua cabeça de medo. Embora seu poder espiritual não fosse fraco, sua experiência de combate estava longe de se igualar à de Daemubai ou de Tang San. Ele sempre contava com suas poderosas chamas. Mas no momento confrontando o ataque de Daemubai, Maonjum não apenas não entrou em pânico. Sua cara ao contrário revelou um sorriso travesso. Daemubai naturalmente não iria desistir de seu ataque apenas por causa da expressão do oponente. No momento em que ele estava para atingir Maonjum, o primeiro anel de espírito de Maonjum de repente brilhou. Um jato de fogo da Fênix tão grosso quanto um braço foi atirado. Durante as batalhas na grande floresta Estrela Dou, Maonjum descobriu que quando usando o jato de fogo da Fênix enquanto no banho da Fênix de Fogo, o poder dele dobrava. Embora o consumo de poder espiritual também aumentasse, o resultado era extremamente bom. Podia até mesmo ser comparado à terceira habilidade espiritual de alguns mestres dos espíritos. Esse era o benefício de um espírito naturalmente poderoso. Daemubai bufou friamente. Ele parecia já ter antecipado há um bom tempo que Maonjum iria usar esse movimento. Seus primeiro e segundo anéis de espírito brilharam simultaneamente.
A barreira corporal do tigre branco e a onda de luz do tigre branco foram ativadas simultaneamente. Intensa luz branca e fogo roxo se chocaram ferozmente no ar. Apesar da formidável amplificação de poder do jato de fogo da Fênix pelo banho da Fênix de fogo, a diferença de poder espiritual entre Maonjum e Daimubai era de 10 níveis e ele continuou sendo perdedor. Bufando, ele apressadamente recuou. Daimubai tinha abundante experiência de batalha. Garras afiadas se ejetando de suas patas de tigre. Assim como um feroz tigre branco. Ele avançou em um flash. Chefe Dai. Eu não estou lutando sozinho. No momento em que Daimubai estava para atacá-lo, de repente o corpo de Maonjum abruptamente voou para trás com uma velocidade surpreendente. Num piscar de olhos ele já estava a 10 metros de distância. Daimubai avançou no espaço vazio e imediatamente parou confuso. Embora o espírito de Maonjum possuísse a habilidade de voar, seu poder espiritual atual ainda estava longe de ser o suficiente para fazê-lo voar com seu espírito. Relembrando o que Maonjum disse, Daimubai imediatamente entendeu. Era a salsicha cogumelo do Oscar. Contando com a salsicha cogumelo, Maonjum podia voar por 1 minuto. Na velocidade da serpente com crista cauda de fênix. Daimubai chegou à conclusão de que ele era incapaz de alcançá-lo. 1 minuto. Você só tem 1 minuto. Isso é tudo. Daimubai zombou internamente, se virando para evitar o jato de fogo da fênix de Maonjum lançado no ar, atacando Oscar não muito distante assim como um tigre avançando em sua presa. Primeiro lidar com esse suporte. Então em 1 minuto a luta iria acabar. Infelizmente, seu plano arbitrário não deu resultados. Oscar já havia se preparado há muito tempo. Vendo o alvo de Daimubai mudar para ele, sem nem esperar ele se aproximar, ele já havia engolido uma salsicha cogumelo e levantado voo. Embora a onda de luz do tigre branco de Daimubai fosse capaz de atacar à distância, seu alcance era apenas dentro de 20 metros. Se ele quisesse aumentar a distância, ele teria de consumir uma grande quantidade de poder espiritual. Em sua luta anterior contra Tang San, usando a transformação do tigre branco Vajra, seu consumo de poder espiritual havia sido considerável e no momento ele naturalmente não se atreveu a consumir muito. Vendo Oscar e Maonjum no ar, cada um comeu uma salsicha de recuperação. Oscar rapidamente fazendo seu espírito vulgar ao lado de Maonjum. E Maonjum continuou a lançar seu jato de fogo da fênix de cima, com o suporte das salsichas de recuperação. Seu consumo de poder espiritual obteve certo reabastecimento e por um breve período ele não precisaria se preocupar com esgotar a si mesmo. Com a amplificação do banho da Fênix de Fogo, o jato de fogo da Fênix de Maonjum ficou extremamente poderoso. Onde as chamas roxas queimaram o chão, elas deixaram para trás profundos buracos. O que deixou Daimubai ainda mais irritado foi que Maonjum constantemente balançava as chamas no ar, nunca tendo sido muito bom em desviar. Num instante ele já estava desgastado e exausto. Apenas graças à habilidade do seu primeiro anel de espírito, a barreira corporal do tigre branco, ele foi capaz de repetidamente bloquear as chamas do gordo. Fora do alcance e incapaz de desviar, ele só podia gastar a onda de luz do tigre branco no gordo. Mas, enquanto Maonjum comia salsichas de recuperação, agora há pouco Daimubai já havia consumido muito poder espiritual. Não demorou muito para ele se esgotar e, quando o gordo comeu a segunda salsicha cogumelo para manter o voo, o poder espiritual de Daimubai já era incapaz de prosseguir dessa forma.
Se ele estivesse enfrentando o gordo em sua melhor condição, Daemobai ainda poderia ter contado com seu grande poder espiritual para cansar os oponentes. Afinal, a salsicha de recuperação do Oscar só podia recuperar um pouco de poder espiritual de cada vez. Por fazer salsichas cogumelo, o consumo do Oscar era considerável, aguentando por tempo suficiente. Esses dois naturalmente teriam que pousar. Mas no momento Daemobai havia previamente usado a transformação do tigre branco Vaja. Além disso, Oscar havia chegado no 30º nível. Fazer salsichas de recuperação era praticamente instantâneo. Constantemente jogando para Maonjum-as como se ele não tivesse que gastar poder espiritual nelas. Com o suporte de uma grande quantidade de salsichas de recuperação, a tolerância de batalha do gordo claramente poderia se manter por um longo tempo. Quando Maonjum comeu sua terceira salsicha cogumelo, a barreira corporal do tigre branco de Daemobai já estava um pouco incapaz de bloquear o jato de fogo da Fênix. Seu poder espiritual já era insuficiente para sustentar o consumo. Mas ao mesmo tempo, do outro lado Tang San e Xiao Wu também estavam alegremente lutando. Quando Daemobai estava atacando Maonjum daquele lado, no outro lado Tang San e Xiao Wu já estavam em batalha. Tang San não sabia quantas vezes ele já havia lutado contra Xiao Wu. No primeiro momento a grama azul prateada densamente cobriu a área ao redor dele. Assim que Xiao Wu entrasse nessa área, ele imediatamente iria ativar a habilidade de amarrar. Tang San estava extremamente familiarizado com Xiao Wu. Como ele poderia não ser da mesma forma tão familiar para Xiao Wu? Embora, após Tang San obter o terceiro anel de espírito, a grama azul prateada tivesse mudado significativamente da luta anterior entre ele e Daemobai. Através de cuidadosa observação, Xiao Wu havia entendido basicamente o nível da mudança do espírito de Tang San. Pequeno San, você precisa que ficar tão alerta assim? Na voz de Xiao Wu havia um tom de reclamação, soando como se estivesse sendo um pouco injustiçada. Tang San subconscientemente levantou sua cabeça para olhar para ela. Mesmo que assim que ele ergueu sua cabeça ele já havia percebido seu erro. Ainda era um pouco tarde demais. Ele viu o par de olhos que já havia ficado rosa de Xiao Wu. A segunda habilidade espiritual de Xiao Wu, Confusão Demoníaca, estava ativada. Tang San sentiu uma explosão de tontura em seu cérebro. Felizmente ele havia fechado seus olhos nos primeiros instantes, não deixando a habilidade de Xiao Wu exercer seu poder completo. Mas após chegar ao 30º nível, a habilidade espiritual de Xiao Wu ainda havia sido fortalecida em certo nível. Esse instante fez a mente de Tang San brevemente ficar em branco. Tang San secretamente amaldiçoou sua estupidez. Desde que havia vindo para a Academia Shurek, ele não havia realmente lutado contra Xiao Wu e ele havia relaxado um pouco. Se ele tivesse primeiro usado o Olho do Demônio Púrpuro, ele não estaria nesse atual predicamento. O Olho do Demônio Púrpuro podia ser o inimigo natural da habilidade espiritual Confusão Demoníaca de Xiao Wu. Até a própria Xiao Wu não esperava que seu ataque surpresa fosse funcionar. A grama azul prateada perdendo seu brilho. Ela naturalmente não deixaria essa oportunidade escapar. Um pé apontando para o chão, ela silenciosamente pulou na direção de Tang San. Por uma interpretação estrita, Xiao Wu também deveria ser considerada uma mestra dos espíritos do sistema ataque e agilidade. A única diferença entre ela e Juzukin era que o método de ataque dela exigia que ela estivesse perto do oponente para funcionar completamente, enquanto Juzukin usava atacar e correr. O método de um assassino. Embora sua mente estivesse brevemente branco,
Subconscientemente todo mundo irá proteger a si mesmo. Sem a menor hesitação, Tang San ergueu sua mão direta, lançando a luz verde azulada mais uma vez. A luz se expandiu em flash. A teia de aranha de 5 metros era capaz de em um instante obstruir completamente o ataque do inimigo diante de Tang San. O ataque de Xiao Wu não era exceção. No momento parecia que Xiao Wu já estava sem nenhum movimento possível. Basicamente sem qualquer chance de mudar de direção. Em um instante prestes a colidir com a teia de aranha restringidora de Tang San. Essa era a teia de aranha da qual até Daimubai era incapaz de se libertar. Com seu poder espiritual. Se fosse presa, ela só poderia cair paralisada no chão, perdendo a capacidade de lutar. Mas assim como Ma Onjun quando assistido pela salsicha cogumelo. Quando Xiao Wu enfrentou a teia de aranha restringidora de Tang San, ela não estava com nem um pouco de pânico. Assim como o grande mestre havia dito, qualquer habilidade espiritual poderia ser restringida. Bem em frente à teia de aranha, o terceiro anel de espírito sobre Xiao Wu brilhou. Sua terceira habilidade espiritual emergindo diante de todos eles pela primeira vez. O terceiro anel de espírito sobre o corpo de Xiao Wu abruptamente floresceu com luz roxa. Mais diferente dos outros. A luz roxa inesperadamente envolveu seu corpo numa fração de segundo. No instante seguinte, Xiao Wu desapareceu no ar. No momento, Tang San havia acabado de se libertar do efeito da habilidade confusão demoníaca de Xiao Wu. Contando com a cultivação do olho do demônio púrpuro e firme força de vontade. Além da capacidade da habilidade céu misterioso da escola ortodoxa de restringir a habilidade confusão demoníaca. Ele ficou parado por apenas um instante. Isso era tudo. Ele voltou ao normal apenas a tempo de ver a cena do corpo de Xiao Wu envolvido em luz roxa desaparecer. Xiao Wu se foi. A teia de aranha de Tang San imediatamente atingiu apenas o ar. Quando a luz roxa novamente apareceu, ela já estava atrás da teia de aranha. Ou para ser preciso, ela estava exatamente em frente a Tang San. O par de finas panturrilhas de Xiao Wu já estavam simultaneamente se conectando aos ombros de Tang San. Ao mesmo tempo a risada charmosa dela alcançou seus ouvidos. Pequeno San, você perdeu. Nas disputas anteriores deles. Uma vez que Xiao Wu chegasse perto. Contanto que Tang San não usasse armas ocultas, não havia nada que ele pudesse fazer. Após passar do 30º nível, o poder espiritual de Xiao Wu claramente havia melhorado. Embora separados por calças, Tang San ainda podia sentir a incrível flexibilidade das panturrilhas dela. Tang San estava preso entre as panturrilhas, já se torcendo ao redor de seu pescoço. A primeira habilidade espiritual dela, Arco de Cintura, se ativou em um flash, prestes a trazer o corpo dele diretamente para o chão. Era preciso saber que, junto do aumento de poder espiritual, no momento o arco de cintura de Xiao Wu já era capaz de amplificar a força da cintura dela em mais de 120%. De nenhuma forma isso estava num nível em que qualquer mestre dos espíritos pudesse resistir apenas com força física. Vendo o delicado corpo de Xiao Wu se dobrar para trás transmitindo força na direção de seu pescoço, Tang San em sua perplexidade não se esqueceu de gritar. Talvez não. Luz verde azulada foi liberada mais uma vez. Dessa vez ela foi lançada no próprio corpo de Tang San. A teia de aranha restringidora foi lançada apenas em um piscar de olhos. A grandemente grudenta teia de aranha prendeu firmemente os corpos de Tang San e Xiao Wu juntos e, embora o arco de cintura de Xiao Wu tivesse sido ativado com sucesso, com os dois presos juntos, ela naturalmente ficou incapaz de jogar Tang San. Com um som de puton, eles caíram simultaneamente no chão.
Para Tang San essa também era a primeira vez experienciando o terror da teia de aranha restringidora. Após a grama azul prateada formar a teia de aranha, ela aderiu firmemente aos dois em um flash, pressionando os corpos deles um contra o outro. No momento, as panturrilhas de Xiao Wu estavam pressionando firmemente o pescoço de Tang San, com as suas costas para cima. Torcida dessa forma, a bunda dela grudou na parte inferior do corpo de Tang San, perfeitamente redonda e quente, somando ao par de corpos se tocando em todo lugar à medida que eles caíam e se pressionavam juntos. Tang San deitado com o rosto de frente para Xiao Wu imediatamente sentiu seu corpo esquentar. Xiao Wu já estava incapaz de usar sua terceira habilidade espiritual novamente. O veneno na teia de aranha naturalmente não era efetivo em Tang San, mas o efeito nela era extremamente bom. Em um instante uma sensação de paralisia e queimação se espalharam em todo o seu corpo, suprimindo sua habilidade de juntar poder espiritual para mais uma vez usar a terceira habilidade espiritual. Mas esse momento também foi o mesmo em que o poder espiritual de Daimubai ficou grandemente esgotado, deixando ele incapaz de continuar lutando. Ótimo! Vocês todos podem parar. A voz do grande mestre soou na hora certa. Também nesse momento, Oscar já havia caído do ar. Apenas agora Daimubai se lembrou de que quando Oscar comia sua própria salsicha, o efeito era enfraquecido. Infelizmente, seu poder espiritual já estava longe do suficiente. De outra forma agora ele teria a oportunidade de fazer um contra-ataque, removendo a teia de aranha. Tang San ajudou Xiao Wu a se levantar, as expressões de ambos um pouco embaraçadas. O rosto delicado de Xiao Wu corou como uma maçã madura. O cheiro distinto de Tang San aderindo ao seu corpo não iria desaparecer por um bom tempo. Abaixando sua cabeça, a trança na parte de trás de sua cabeça pendeu sobre seu peito, não se atrevendo a olhar para cima para seu nominal irmão mais velho. O grande mestre não pareceu ver o embaraçamento de Tang San e Xiao Wu, deixando Ma Onjun descer do ar, passando seus olhos sobre os 5 combatentes. Digam-me seus pensamentos. No momento o humor de Daimubai estava extremamente deprimido. Mesmo que ele tivesse perdido para a terceira habilidade espiritual de Tang San. Tang San era no final um mestre dos espíritos do sistema controle. Mas esse gordo Ma Onjun nunca havia sido um adversário do mesmo nível. Inesperadamente ter sido derrotado dessa vez, ele imediatamente ficou incapaz de aceitar isso. Se o meu poder espiritual estivesse em sua melhor condição, eles não teriam nenhuma chance.